E se eu não dormir? Como será meu dia amanhã? Graças a Deus eu não tenho esse problema. Vocês devem notar que eu estou morrendo de sono. Parece piada, mas é verdade. Mas, falando sério, nós vamos conversar sobre essa dor, essa preocupação que muitas pessoas têm. A ideia de que, se não dormir, o dia seguinte vai ser um desastre. Eu digo que quando a pessoa não dorme bem ou está com sono, ela fica como que com mel no cérebro. O que é que eu chamo de mel no cérebro? É aquela coisa de você querer dizer uma coisa e a ideia foge. Você vai dizer e se esquece no meio de uma conversa ou de uma ideia que você quer propor, você dá aquela paradinha básica que buscando o que é que vem na mente e havendo essa desaceleração. Por isso que essa viscosidade, como se tivesse mesmo mel fluindo de um modo bem devagar. E muita gente fica mesmo preocupada com essa ideia de que tem que dormir para produzir bem no outro dia. E isso é verdade. Mas quando a gente fica muito preocupado com essa situação, quando a gente está com insônia, realmente isso faz a pessoa ficar com mais insônia. É como se fosse algo assim, se eu tiver que me opor, quanto mais eu luto contra aquilo, parece que eu reforço aquilo. Quanto mais a gente tem medo da insônia, e estando com a insônia, isso gera um mal-estar, uma tensão que de fato vai contribuir para a insônia. A insônia é uma coisa muito ruim. Eu tenho que confessar que, graças a Deus, talvez por temperamento, enfim, eu nunca sofri de insônia. Ao contrário, eu tenho aquela sensação imperiosa, muitas vezes, de dormir, que, como uma amiga minha diz, é o sono do palitinho, como se a gente precisasse fazer essa coisa assim para ficar com os olhos abertos. Mas eu imagino, tanto pelos clientes quanto pessoas conhecidas, como é ruim, e às vezes até para uma criança, ficar com aquela sensação de que todo mundo vai dormir, vai vir o silêncio da noite e a pessoa está em claro. Essa sensação, eu acho que move muito esse sentimento de solidão. Isso é uma coisa realmente muito, muito ruim, muito desoladora. E é compreensível que as pessoas tenham medo da insônia, dessa solidão da noite. E, ao mesmo tempo, a preocupação de que aquele momento deveria ser um momento de repouso, de descanso, para renovar, para recarregar as baterias, e no outro dia a pessoa sabe que tem que levantar, que tem que fazer coisas e que vai estar extremamente cansada. Sem contar com a incompreensão, muitas vezes, né, de que as pessoas não entendem e pensam até que a pessoa não dormiu porque não quis. E que não é verdade. Embora, sem querer, sem perceber, a pessoa possa estar contribuindo para a sua insônia. Como é que a gente pode realmente fazer algo que de fato será deixar de fazer algo, mas que faça a pessoa, faça relaxar, sentir que pode dormir? Eu não vou entrar aqui nas situações, nas elucubrações, nas hipóteses do que faz alguém ter esse sintoma, esse mal-estar, essa coisa ruim que é a insônia, ou de acordar muitas vezes à noite, ter um sono perturbado, ou o sono se superficializar e a pessoa realmente não descansar. A gente não vai entrar aqui, não faz parte do objetivo da nossa conversa, esse aprofundamento dos porquês. Mas a gente pode entender que o como isso se dá e como pode se fazer alguma coisa a respeito para superar, eu acho que pode ser útil. A primeira coisa importante é que o estar alerta, nós estarmos acordados, isso se deve a uma coisa que é um funcionamento de
uma área, de um tecido cerebral, de uma rede cerebral, de uma rede nervosa, nossos neurônios, nossas centrais de captação, como nas antenas, né, que a gente vai captando os sinais, a mesma coisa no nosso sistema nervoso. E isso faz como que acender um monte de luzezinhas e tornar clara essa sala que é a nossa consciência. E aí isso faz com que a gente não durma. Então, estar acordado é como, imagine uma rede de luzes, de lâmpadas, que estão todas acordadas. Ou melhor, estão todas acesas. E por isso a gente está acordado. Esse sistema de ativação, de fazer, gerar esse estado de alerta, ele, em princípio, tem um sentido. O sentido de proteção, da gente estar percebendo o ambiente e poder se defender de qualquer ameaça, de poder registrar o ambiente, mas, ao mesmo tempo, nós somos animais que precisamos realmente descansar, repor as energias, e nós temos esse ciclo de sono-vigília mais ou menos regulado por esta condição da realidade, que é dia e noite. Por isso que chamam-se ciclos circadianos, de cerca de um dia. Ou seja, ficar acordado quando está claro, dormir quando está escuro. Então, esse emparelhamento, ele é feito no nosso organismo, no nosso cérebro, naturalmente. Mas, se por alguma razão a pessoa começa a mandar mensagens que são como que mensagens que vão confundir esse sistema de está na hora de dormir ou está na hora de acordar. De várias formas, né? Não vai ser novidade, eu vou estar chovendo no molhado ao dizer que a gente ficar com muitas luzes acesas durante a noite, a gente ficar na tela do celular ou do computador que tem uma ativação luminosa que vai agitar mesmo o nosso cérebro. Um dia desse, uma amiga minha estava comentando como o filhinho dela, ela só deixava ele assistir um pouco de TV no final de semana, mas aí nessa quarentena e tal, ela até disse assim, eu cometi o erro de deixá-lo assistir televisão mais à vontade todos os dias. E ela disse que em 4 dias percebeu uma diferença enorme da agitação que estava no comportamento da criança. Por quê? Além do conteúdo, né, digamos, dos estímulos que vêm de música agitada, de algumas cenas de violência, de rapidez, de velocidade, enfim. Independente disso, as pulsações da iluminação daquela tela, né, da tela de TV, se sabe que gera uma ativação das ondas cerebrais que faz a pessoa ficar mais acesa, mais alerta. Claro, eu estou dizendo isso de um modo geral. Por exemplo, televisão para mim dá o efeito contrário. Se eu tiver que assistir a um filme, a um filme na televisão, ou até no cinema mesmo, às vezes eu penso que é por causa do astigmatismo que eu tenho, isso é hipnótico. Hipnótico no sentido próprio, de produzir sono. Mas para outras pessoas, aquilo é um estímulo e já gera, emparelha, digamos assim, essa ativação dessas ondas luminosas em relação à ativação das ondas cerebrais. Então, muitas vezes você quebra, digamos assim, o sistema desse emparelhamento ciclo vigília, sono, dia e noite, por coisas da nossa vida moderna, da nossa condição atual, que faz, por exemplo, quando a gente vai a um shopping, né? Às vezes a gente perde a noção do tempo porque a iluminação é tão presente de um jeito que a gente perde a noção de se é dia ou se é noite. Quem trabalha em shopping até refere muito isso, né? Que não consegue perceber que já deixou de ser dia para ser noite, né? Pessoas que trabalham de 4 às 10, por exemplo, de 16 às 22 horas no shopping. Então, é muito importante a gente não se culpar, digamos assim,
que necessariamente a pessoa que está insone, né, sofre de insônia nos dias atuais, isso não significa necessariamente conflitos profundos, interiores, um problema muito mais significativo, mas às vezes decorre de uma distorção, ou dizendo melhor, de um conjunto de maus hábitos, ou eu posso dizer também no sentido de exposição do cérebro mesmo, do funcionamento do cérebro, a estímulos que são estímulos que vão confundir essa regulagem fina que nós temos aí de ciclo, sono e vigília. Então, a primeira coisa importante a gente entender é que esse estado, ele pode ser uma espécie de um estado já de um ritmo que já ganhou uma habitualidade, aqueles circuitos cerebrais já estão como que habituados a não mais cumprir aquele ritmo próprio, então a gente tem que reeducar, a gente tem que fazer alguma coisa para voltar àquela condição própria, natural, de o corpo emparelhar o seu ciclo de noite, é natural, dormir, ter sono, e dia, estar acordado, estar alerta naturalmente. E como é que a gente pode fazer isso? Qual é o caminho de realmente fazer cessar essa ativação, né? Digamos, ir apagando essas luzezinhas que estão acesas exageradamente, para que a pessoa possa naturalmente ter essa condição de sono, de descanso, de sentir esse peso, né? Que é um peso agradável, que é essa sensação de nem conseguir conter por conta própria, pela minha disposição natural, as pálpebras abertas. Então, quando a gente está com sono, como eu disse brincando, o sono do palitinho, é aquele que você é tão imperioso que você não consegue conter, você não consegue controlar e se opor a essa vivência, essa sensação de realmente um desligamento e aquilo fazer a pessoa sentir-se totalmente relaxado e poder dormir. Eu vou falar um detalhe que é fruto de uma observação e de uma orientação, uma sugestão que eu já dei para vários clientes, que foi algo que funcionou, que é prático, que funciona. Que é o seguinte, a história de o que é que eu vou fazer amanhã se eu não dormir hoje? Eu preciso dormir hoje porque amanhã eu não vou ter condições de fazer uma série de coisas se eu não dormir. Essa preocupação faz com que muitas pessoas possam fazer uma dessas duas coisas. Ou tomar remédio para dormir, e que de fato aquilo ali muitas vezes pode resolver imediatamente uma situação pontual, mas a longo prazo, a médio e longo prazo, não resolve, até às vezes vai prejudicar o funcionamento do cérebro. Ou ter aquela ideia de que se for pegar no sono às 4 horas da manhã, 4h30, né? Às vezes as pessoas dizem assim, quando o dia estava amanhecendo foi que eu consegui parar para dormir. E aí dormir, digamos, de 4h30, 5 horas da manhã, para acordar às 8, às 9. E isso a pessoa pensa que é saudável, que é bom, mas fica num ciclo vicioso. Então, muitas vezes eu tenho sugerido, e várias pessoas também têm seguido essa orientação e sentido os bons resultados, é melhor que você não durma. Então, ao invés de pegar no sono às 4 horas da manhã ou às 3h30, emendar sem dormir, e durante o dia, mesmo que a pessoa tenha alguma sonolência, não ir descansar. Deixar para descansar na noite seguinte. Porque necessariamente a pessoa vai estar muito cansada e aquilo aumenta a chance de realmente a exaustão, o cansaço, fazer a pessoa dormir. E no comum das vezes, a pessoa vai fazer isso sim, já na primeira noite.
Só o fato de você estar cansado, ter emendado, né, não ter quebrado esse cansaço com poucas horas de sono, que, como se fosse assim, alivia um pouquinho a barra, mas de fato não gera essa mudança de ultrapassar um ponto crítico, ultrapassar um limiar que vai fazer realmente a pessoa se sentir cansada a ponto de não aguentar ficar acordada e poder dormir. Isso é a situação mais simples, digamos. É como uma forma de, por alguma razão, a pessoa ficou naquela condição de excitação, de animação, né, de luzezinhas acesas, e aí aquela condição de realmente emendar sem descansar vai fazer lá no final do ciclo do dia, né, do dia seguinte, chegar no ciclo de sono. Mas acontece, né, em muitas situações as pessoas não conseguem tão simplesmente, de uma forma tão simples, tão natural, como essa que eu estou sugerindo, quebrar esse ciclo de não dormir, de insônia. E aí sim, mantida essa sugestão, é sempre bom não quebrar esse cansaço com poucas horas de sono, melhor emendar, como eu disse, mas a gente pode fazer também outra forma de lidar com isso. Existem as formas que todo mundo já mais ou menos sabe, né? Fazer ginástica, relaxar, tomar um banho morno, fazer escalda-pés, que é colocar os pés na água quente. Tudo isso são condições favoráveis a uma coisa só, que é a pessoa se sentir relaxada e como que poder se sentir confiante, seguro de poder se livrar desse estado de alerta. Mas, como eu estava dizendo, esse estado de alerta ele pode ter já uma espécie de circuito já de uma memória cerebral, um circuito de neurônios, uma coisa neurológica que faz as pessoas poderem ter esse desequilíbrio do sono da vigília, gerando uma insônia. O mais comum é o que se chama de jet lag, né? Essa mudança de fuso horário na mente, às vezes porque a pessoa viaja muito, perde horas de sono, pega um avião num outro fuso horário, enfim. Isso é uma das coisas que é comum acontecer como uma espécie de causa da insônia. Então, tanto para questões mais fisiológicas, digamos assim, mais cerebrais, quanto para questões de uma circunstância, de um mau hábito, enfim, de uma estimulação inadequada, quanto também para a situação da pessoa estar cronicamente, assim, é como se fosse já uma habituação, uma rotina na cabeça da pessoa, dela não conseguir relaxar, dela não conseguir dormir adequadamente. Para todos esses casos, fazer meditação, fazer hipnose, que é uma forma de meditação, ou a meditação é uma forma de hipnose, encontrar esse meio, esse canal de cessar os pensamentos, de esvaziar a mente, de relaxar profundamente o corpo e a consciência, de ir apagando essas luzezinhas. É como se a gente fosse acionando os interruptores, um a um, ou apertando certas chaves, acionando certas chaves, e as luzes fossem diminuindo até cessarem e estarem todas apagadas, que significaria a gente num sono mais profundo. Essa condição de fazer hipnose, de treinar exatamente a entrar nesse estado de relaxamento, ou se quer chamar de auto-hipnose ou de meditação, tudo isso tem um fator em comum. O fator em comum é exatamente educar a mente, educar o estado mental, emocional, para entrar numa condição de mente cristalina. Como se fosse uma vidraça. Imagine uma vidraça, uma janela que é de vidro. Quanto mais vazia, mais limpa, quanto mais ela não tiver nenhum cisco, nenhuma poeira,
mais cristalina ela vai estar, e aí com isso a luz pode passar melhor. É como também, imagina um aquário que tem ali uma água, não tem peixinhos, né? Vamos fazer de conta que o aquário só é a areia que está dentro dele é a água. Mas que alguém pode ter agitado ali, a água ficou turva, os vários fragmentos da areia ali que estava lameando a água, torna a água turva e fica difícil a gente perceber o que tem ali. Mas quando sedimenta, quando a gente para de lamear a água e espera a areia sedimentar, a água fica cristalina. E com isso fica mais fácil de perceber, de visualizar, porque não existe nenhum fator ali de distorção de estar turvando a água. Assim também é a nossa mente. Então esta água turva, fruto de uma ação, de um mexido, é como a mente fica quando a gente fica preocupado em ter que dormir, mas de fato, a gente, quando está preocupado em ter que dormir, a gente consegue só não dormir. E o que poderia fazer cessar, se alimentar essa água, ficar cristalina? Nossa mente ficar como que tomada banho, feito um bebê que toma um banho quente, morno, e aquilo relaxa tanto que ele já, daqui a pouco, mesmo ele lutando para ficar acordado, é o efeito contrário, ele adormece e adormece de um modo altamente tranquilo e sereno. É possível, né, através de realmente alguma sensação, algum convencimento vivencial, sem esforço, sem muito trabalho, mas entrar na cabeça da pessoa e vai ficar mais fácil entrar. Se a mente estiver cristalina, se não tiver muito lodo, muito sargaço, né, como na praia aqui, fica atrapalhando a visualização do fundo daquela água cristalina quando a gente olha em certas piscinas naturais no mar. Vai ficar mais fácil entrar essa ideia de que é possível dormir quando o que está dentro da mente da pessoa deixar de ser eu preciso dormir, eu tenho que dormir. Mas o dormir é uma consequência natural de algo que acontece para tranquilizar a pessoa. E isso pode significar até a pessoa mesma dizer para ela mesma que só o fato dela estar deitada no escuro, relaxando no sentido de respirar profundamente, de mesmo que venham outros pensamentos, aquela ideia de que os pensamentos são macaquinhos agitados e que a gente pode fazer eles ficarem mais tranquilos penteando. É como quando a gente vai penteando o cabelo, que o cabelo vai ficando macio, deslizante, diferentemente de se ele tivesse embaralhado, emaranhado, né, assanhado, eninhado, como muitas vezes a gente diz. Então essa experiência de eu pensar, eu ler, em coisas que eu estou fazendo para além de uma coisa única, dizer eu tenho que dormir. Então esse cansaço natural, esse estado de relaxamento, ele vai penetrar mais essa sensação de simplesmente a pessoa dizer, mesmo que eu não esteja dormindo, eu estou aqui descansando, eu estou repousando. Ou deixar as ideias que vêm à mente virem e irem embora. Existem muitas metáforas, né, muitas imagens nas tradições orientais e também nas tradições ocidentais, sejam elas religiosas ou não, que trazem essa ideia. A ideia de que quando a gente quer manter a mente cristalina, limpa, é como se a gente precisasse deixar todas as portas abertas. A porta de entrada e a porta de saída. Para quê? Para os pensamentos virem, passarem e irem embora. Para as nuvens que estão no céu, por exemplo, irem passando naturalmente, a gente não precisa
se preocupar de fixar nada. Então, só o fato de dar esse embalo, vai e vem e vai, tudo se dissolve, essa sensação já vai ajudando muito a pessoa realmente sair, desarmar, desconstruir, digamos assim, essa ideia de que ela tem que fazer um esforço para relaxar. Quando eu tenho que fazer um esforço para relaxar, eu não relaxo. É um paradoxo que trava, que impede aquela função natural se desenvolver. Então, qual é o melhor conselho para que quem precise, você, alguém que você possa orientar, realmente dormir, conseguir um estado de mente cristalina, de água que sedimentou a areia e a água ficou cristalina, para poder vir essa ideia, não só a ideia, mas a sensação corporal de relaxamento e tranquilidade, que vão fazer uma única coisa: as pálpebras, os olhos ficarem pesados. E com isso a gente não conseguir abrir, porque o sono vem como uma cortina que desce, e com isso a pessoa, quando vê, acorda, porque nem percebeu que pegou no sono. A sensação de pegar no sono, de sair desse estado de alerta, a gente só vai ter a certeza, a vivência, quando a gente acorda. Principalmente com essa sensação de que a gente não sabe nem que horas a gente pegou no sono, porque aquilo foi algo que nos tomou numa ordem maior, né, numa condição que nos envolveu e a gente nem percebeu, porque conseguiu desligar a partir do fato de que a gente pode ficar relaxado com a certeza de que a gente não precisa fazer esforço nenhum para dormir, que aquilo vai acontecer naturalmente. Bons sonhos!